Oi, tudo bem? Vamos dar continuidade ao curso intermediário de psicofonia. Esse é o vídeo 3. Nós vamos concluir aqui o estudo sobre o aborto ainda. Vamos falar sobre ele de um ponto de vista, não é ponto de vista, das experiências que eu tive nos tratamentos, nesses anos que eu trabalho com desobsessão, com trabalho em apometria, com pessoas que foram tratadas. E eu insisti aqui, esse é o terceiro vídeo que eu falo sobre o assunto, dividido em 3 partes, porque o objetivo desse vídeo que eu estou produzindo é passar conhecimento, pelo menos o pouquinho que eu sei, para aquelas pessoas que estão aprendendo a dialogar, para aquelas pessoas que têm mediunidade, que quer trabalhar em grupos espíritas ou em grupos de apometria, né, que quer desenvolver a mediunidade. Então, eu estou passando aqui. Antigamente, as pessoas elas escreviam diários e algumas outras mais inteligentes, né, faziam livros. E eu estou aqui hoje fazendo um vídeo para deixar o que eu aprendi, certo? O que eu aprendi nesse trabalho. E, né, para passar o conhecimento do que eu sei, né? Então hoje nós vamos falar de comutação, um pouco de comutação em relação à pessoa que fez o aborto e se arrependeu e está procurando ajuda espiritual para poder se reequilibrar, certo? Nos primeiros vídeos, são 3 vídeos aqui com o nome de curso, né, intensivo, intermediário, curso intermediário de psicofonia. São 3 vídeos. Porém, na playlist tem mais vídeos adicionados. Desculpa. Vídeos que eu falo, que contribui com esse aprendizado também, tá bom? Então vamos lá. Essa palavra comutação eu aprendi há pouco tempo. Não conhecia ela. Mas eu vou começar contando uma experiência sobre comutação, né? E foi feita dentro de um centro espírita kardecista. E eles me mostraram, me falaram como que foi o tratamento dessa pessoa, porque não foi feito. As pessoas da parte física não tiveram conhecimento disso. A espiritualidade me mostrou. Vamos lá. Deixa eu guardar esse papelzinho aqui. É o seguinte. Uma pessoa, ela foi procurar tratamento de apometria porque ela estava ficando inconsciente. Ela estava ficando inconsciente de tal forma que ela saía para trabalhar da casa dela de madrugada. E aí ela ficava inconsciente. Quando ela voltava à consciência, ela já estava na metade do serviço. E detalhe, para chegar no serviço dela, gastava 2h30. Ela pegava um ônibus, um trem, mais um ônibus para ir. Então ela não lembrava disso. E aí depois ela começou a ouvir falar que ela ficava conversando diferente com as pessoas. E aí ela chegou num grupo de apometria com esse problema, com esse foco. Então eles trataram ela lá, eles começaram a tratar ela. No primeiro atendimento dela, eles avisaram ela que ela precisaria, ela era médium, que eles iam tratar para ela reequilibrar, mas ela tinha que trabalhar para poder dominar sua mediunidade e depois estudar. E depois não, simultaneamente trabalhar e estudar para aprender sobre sua mediunidade. Então ela reclamou, já na primeira vez, falou de novo, isso no grupo de apometria, de novo, todo lugar que eu vou, eles falam que eu tenho que trabalhar. Aí os pessoal, peraí, você já teve em outro lugar? Ela falou, eu fiz um tratamento no centro espírita X, aí quando chegou lá, eles falaram isso, então eu saí, fui tentar em outro centro espírita, fizeram o tratamento, aí eu parei, né, ela falou assim, eu parei, voltou o problema, resolveu o problema. Aí quando eles falaram que eu tinha que trabalhar, aí ela falando, né? Eu parei de ir no tratamento, parei de frequentar o centro, não fui em lugar nenhum. E começou a vir um problema de novo. E depois, quando começou a vir um problema de novo, eu fui num outro centro. Aí o problema parou, mas só que eu comecei a acontecer dentro do centro esses apagão. E eu comecei a trabalhar um pouco lá, depois eu parei, não quis mais, aí agora voltou de novo. O grupo tratou ela, quando chegou que ela se equilibrou, o grupo de apometria tratou ela, quando ela se equilibrou,
ela não foi, ela sumiu. Ela não foi mais nos trabalhos. E eles orientaram ela, se ela não quisesse trabalhar lá, para procurar em outro lugar, mas ela tinha que trabalhar, como todo lugar que ela foi. E aí o que me passaram? Que no primeiro centro que ela foi, no primeiro não, o primeiro era da infância dela. Quando ela teve o primeiro problema, que ela foi no centro que ela teve o primeiro problema de apagão, eles lá resolveram o problema dela. Eles fizeram a comutação. Só que a comutação foi feita no lado espiritual. Poucos encarnados trouxeram, que trabalham no centro, trouxeram esse acordo feito com o plano superior. O que aconteceu? Ela foi levada para os senhores do karma, foi marcada a reunião, os mentores responsáveis pela reencarnação dela, marcou a reunião lá nas esferas superiores, levaram todos os perseguidores dela, e aí foi feito lá a reunião e foi feita uma comutação. E no acordo, primeiro eles esclareceram para ela por que aquilo estava acontecendo, por que ela estava sofrendo aquilo. Ela, na adolescência, antes dos 20 anos, ela fez aborto. E esse espírito ficou no encalce dela, ficou prejudicando ela. É um espírito que conhecia bastante coisas do astral, então ele caiu para cima dela. E aí, quando ela subiu e fez o acordo, eles pegaram esse espírito e encarnaram ele, falaram para ela assim que ela ia ter lá, acho que 8 ou 7 anos, porém ela ia ter que, para poder, essa energia que ela criou em volta dela com o aborto, para poder diminuir um pouco dessa energia corrompida que fica no duplo etérico, não, fica no corpo astral da pessoa, fica no espírito, quando as pessoas fazem aborto, tanto homem como mulher, fica nos dois, quem pratica, né, porque não é uma só mulher. E aí essa energia só sai na encarnação. E como ela já estava encarnada, para não ficar para próxima, para diminuir bastante, não eliminar de vez, eles iam liberar a mediunidade dela, porém a mediunidade ia vir, ela não ia estar preparada para essa mediunidade, ela não tinha reencarnado. Eles iam liberar essa mediunidade, ela ia ter os centros espíritas e os grupos de apometria para poder orientar ela e dominar essa mediunidade, e ela trabalhar ali, e através do trabalho espiritual gratuito, essas energias ser dispersadas, ser transmutadas do corpo astral dela. Para outra reencarnação, o negócio não ficar pior. Porém, eles avisaram, ó, esse espírito que está te perseguindo, a gente não vai poder por conta do livre-arbítrio dele. Nós não vamos ficar com ele preso. Nós vamos encarnar ele. É a mesma coisa de uma prisão. Então, ele não vai ter acesso a você. Porém, depois de uns 7 anos, ele vai voltar. Mas aí você vai estar mais forte, você vai estar mais instruída, você vai estar trabalhando com grupos. Então, você vai ter uma proteção espiritual, vai ser mais fácil de você lidar com essa situação. E aí, chegando nesse momento, o mentor dela e a mentora responsável pelo karma vai ver o que ela já tinha conseguido, né, dentro dessa meta que ela tinha que cumprir e trabalhar aquela situação de novo, entendeu? Aí ia ser levado de novo para lá para fazer outro acordo com os senhores do karma. Só que o que estava acontecendo? Já tinha se passado mais de 7 anos e essa menina não trabalhou. Ela foi tratada no primeiro centro, fizeram esse acordo. E aí, quando chegou a hora de trabalhar, ela saiu fora do centro. Aí, quando piorou um pouco de novo, ela foi para outro. E ela já estava num grupo de apometria e nessa situação. Então, aí agora a espiritualidade vai trabalhar da forma que dá com ela. Essa pessoa, ela ainda está tendo problema. Ela não quer trabalhar, e ela está tendo problema. Eu não sei o que vai acontecer com ela. Nós já começamos a entender que existe os senhores do karma. O André Luiz fala no livro, tem livro do André Luiz que ele fala, mas ele chama de outros nomes. Ele fala que na colônia tem um departamento de reencarnação, tem um livro, eu não sei se o nome do livro é Os Mensageiros, que ele fala
desse grupo, desse pessoal que tem na colônia que trabalha na reencarnação. Mas esses senhores do karma são as pessoas. É um nome que não é usado muito no espiritismo, mas está falando dessas mesmas pessoas. Então, isso que houve foi no primeiro acordo que ela fez lá, foi uma comutação. Então houve uma comutação da reencarnação dela. Então isso que houve foi uma renegociação da reencarnação dela, devido ao que ela fez. Então isso acontece não só nos centros espíritas, igual eu falei que aconteceu no centro espírita e foi só do lado espiritual, mas isso está acontecendo em grupos que trabalham para o bem, tanto da Umbanda como de grupos de apometria só, grupos de espíritas, né, grupos de apometria ligados à Umbanda ou ligados ao espiritismo. Está começando a acontecer. Essas colônias, todas elas que tem lá o setor delas de reencarnação, elas já têm pessoal qualificado para trabalhar dentro desses grupos. Então esses acordos vão começar a acontecer dentro do trabalho de desobsessão, mas não vai ser bem na hora da desobsessão, vai ser na parte física, vai haver incorporação de mentor, mentora, vai ter incorporação lá de obsessor, então vai ter tudo um trabalho aqui na parte física feito pela espiritualidade. Muitos grupos ainda não perceberam isso. Esses espíritos já estão frequentando os grupos, centros espíritas, centros de Umbanda, estão inspirando os médios já a estudar os temas, a buscar informação, a ter sonhos, né? São sonhos lúcidos, projeção, para que eles consigam entender que o caminho, que existe esse caminho, eles querem implementar e eles vão implementar. Então vai haver centros, grupos que não queiram isso, não vão querer saber disso, isso é normal, mas eles vão procurar quem vai querer e vai ser implementado isso. E a espiritualidade sempre arruma os meios. Então eu trouxe essa experiência. E aí eu também... Tá aí, tá ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.